E nós já iremos começar o nosso programa com um bate-papo especial, aproveitando o mês de junho. Hoje nós estamos recebendo Hardin Menezes. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Ele que é projetista da Junina Babaçu, uma quadrilha aí tradicionalíssima aqui no nosso estado. E a gente vai falar hoje de São João, de quadrilha, de produção, projeção, e explicar um pouquinho para o público, né, o que se passa por trás de uma apresentação quando ela chega para o público, né? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui no mês de junho, falando de São João. Pra gente é o ano inteiro, né? Gente, a gente estava conversando aqui antes de começar. O São João, para quem faz realmente as festas acontecerem, os trabalhadores de cultura que trabalham atuando dentro das quadrilhas, começa muito antes, acaba uma festa e começa outra, né? Sim. E aí, como é que você atua como projetista, Isso. né? E aí, como é o seu trabalho, assim, explica um pouquinho. A gente é responsável pela criação, né? Eu digo para muito pessoal que eu trabalho escrevendo. Meu trabalho é escrever. Pesquisar, criar roteiro, repertório, fazer essa criação artística, essa direção de criação dentro dos grupos. O São João hoje mudou muito. O São João hoje, ele está cada vez mais profissional, mais setorizado. Mas se você pegar São João de hoje e pensar numa escola de samba, a gente consegue ter uma estrutura de trabalho muito parecida com o que as escolas de samba têm hoje. E a gente constrói esses espetáculos a partir dessas estruturas setorizadas que a maioria das quadrilhas hoje tem. Independente do porte que a quadrilha vai ter, mas ela está se setorizando e ela está produzindo a partir dessa setorização. Então, assim, na Babaçu, por exemplo, a gente tem vários setores, vários profissionais trabalhando. É um trabalho feito por muitas mãos, apesar de eu ser um dos projetistas, a gente tem uma equipe inteira que faz esse trabalho, que pesquisa esse trabalho, que ajuda a gente a construir as ideias que vão ser colocadas em quadra. O pessoal da cenografia, o pessoal do figurino, o pessoal da banda que toca pra gente, produção musical, teatro. Então, assim, a gente tem um marketing, a gente tem uma série de profissionais trabalhando o dia todo, o ano inteiro, para que a gente consiga entregar um trabalho de grande alcance e que seja um trabalho de qualidade. E falando assim, de quantidade mesmo, hoje trabalhando, atuando, né, nessa edição de 2026, tem em torno de quantas pessoas? Olha, eu vou te dizer que para a gente viajar, para a gente dançar fora de Fortaleza, a gente viaja com 4 ônibus e um caminhão que leva o nosso cenário. Então, assim, em média tem 200 pessoas envolvidas diretamente no processo. Por que eu digo diretamente? Porque a gente pode contar os trabalhadores indiretos. Chapeleiros, sapateiros, costureiras, pintores, a galera da solda, que solda o cenário, a galera que põe a mão na massa, que são os terceirizados, que acabam trabalhando dentro da quadrilha. Mas, assim, em média, umas 200 pessoas fácil, trabalhando pra gente fazer um espetáculo em quadro. E aí, quanto tempo demora o trabalho, né, de formular não só o trabalho que envolve antes da produção, de fato, que é a pesquisa, né, que é onde você atua diretamente também. Demora muito tempo. Assim, costumo dizer para todo mundo que o que faz o São João, um bom São João é a pesquisa, é uma boa pesquisa. Quanto mais pesquisa você tem, quanto mais fontes você tem, quanto mais direcionamento você tem, você consegue produzir um espetáculo de maior qualidade. O São João hoje é um São João temático. Então, assim, as quadrilhas contemporâneas, as quadrilhas modernas são quadrilhas temáticas, são quadrilhas espetaculares, que buscam o espetáculo. Então, o julgamento das quadrilhas, o critério tema, ele é muito importante. Então, ele tem que ser extremamente bem desenvolvido e dentro de uma lógica, dentro de uma coerência, dentro de uma pesquisa. Esse ano, no nosso tema Chão Sagrado, a gente teve oportunidades maravilhosas. Além do conhecimento acadêmico, que é de praxe, a gente tem um drive que a gente disponibiliza, por exemplo, esse ano para o pessoal, com as nossas fontes bibliográficas de pesquisa. Olha que bacana. Você vai encontrar mais de 20 artigos, entre artigos, livros, dissertações e teses que vão falar sobre o assunto, como também a gente teve o prazer de encontrar as pessoas nas quais a gente está homenageando e trazendo as músicas delas. Então a gente teve o prazer de encontrar o Fausto, o prazer de encontrar o Dinardo, a Tete, o Roger, e foi muito legal. Além de tudo, ter outras parcerias muito importantes na construção desse espetáculo. O Júlio Viara foi uma pessoa muito importante na construção desse espetáculo.
que participa do espetáculo e canta um momento do nosso espetáculo. A Vanique, filha do Belchior, também foi muito importante nesse espetáculo. A Vanique colaborou demais, também canta no nosso espetáculo. O Jolson, que é o vocalista dos Transacionais, uma banda muito conhecida aqui de Fortaleza, também está trabalhando nesse nosso espetáculo, também deu voz a um dos nossos personagens. Então é uma pesquisa e laços que a gente faz para poder chegar no resultado final, que tem muita qualidade, mas ele só tem essa qualidade porque a pesquisa é muito grande, porque as pessoas envolvidas no trabalho são todas muito dedicadas e que a gente vai colhendo e correndo atrás na cara de pau mesmo dessas parcerias para que a gente possa fazer um espetáculo legal. Muito bom. E é necessário, né? Porque a gente sabe que a quadrilha junina é algo muito nosso, que resiste há muito tempo, né? Claro, foi se modificando, como você falou, hoje em dia, os espetáculos que a gente vê, eles são bem diferentes do que eram antigamente, mas é importante ter áreas como a da pesquisa para contextualizar de fato a história que se passa ali naquelas apresentações, né? Com certeza. A gente vive essa discussão de quadrilha moderna, quadrilha tradicional, ela é sempre muito complicada. Assim, eu acho que na cultura como geral, tradição e modernidade vivem esse confronto eterno, né? As gerações estão sempre se confrontando. Eu costumo dizer que isso é um pouco de saudosismo. A gente sempre acha que a nossa infância foi melhor que a infância que alguém teve. A gente sempre acha que os nossos momentos foram sempre melhores. Então, assim, a gente é muito saudosista. E as pessoas, no geral, dentro da cultura, também são saudosistas. E colocam a tradição em um lugar onde talvez ela esteja no lugar errado. A gente costuma engessar conceitos, colocar conceitos em molduras, e que isso não faz bem pra gente. Não faz bem pra cultura como um todo. Se a gente pensar que a cultura é um elemento social, e que quando a sociedade muda, a cultura tende a mudar também para acompanhar as mudanças sociais, para que ela continue existindo, para que ela continue vivendo. Quando a gente coloca numa moldura, num gesso, e diz isso é São João e isso não é São João, a gente perde muito. Porque hoje no Brasil, hoje no Nordeste principalmente, não existe cultura junina, existem culturas juninas. O São João do Ceará é diferente do São João da Paraíba, que é diferente do São João do Maranhão, que é diferente do São João da Bahia. E aí imagina, se eu coloco na cabeça que isso é São João, só é São João o que eu faço aqui. Aí quando tu chega na Paraíba tem uma quadrilha junina dançando, mas ela não é a quadrilha junina nos moldes que tu engessou na tua cabeça, na tua moldura. Aí tu vai dizer que o cara não tá fazendo quadrilha? Pô, ele tá fazendo quadrilha na cultura dele, no espaço dele, no lugar dele. E isso é muito legal. Principalmente com a globalização hoje, a gente quadrilhas estreando no Brasil inteiro e a gente passa o tempo todo assistindo esses espetáculos, vendo o que é que essas quadrilhas trouxeram, vendo o que é que o pessoal está trazendo de inovação. Então, a gente tem que, normalmente, sabe, baixar um pouco, deixar o coração um pouco mais leve para as mudanças. Todo mundo é muito resistente à mudança, mas elas são necessárias. Elas são muito necessárias. É verdade. Ele falou de estreia, a gente vai aproveitar para conferir algumas imagens da estreia da Junina Babaçu nesse ano de 2026.
você conferiu imagens da estreia da Junina Babaçu nesse ano de 2026 com o tema Chão Sagrado. A gente está conversando aqui falando sobre estrutura, sobre produção, né, como movimenta realmente um nicho muito importante do Nordeste e sobre as diferenças sobre quadrilha, né? O que é quadrilha, o que são as apresentações. Cada lugar tem o seu jeito junino de fazer o São João acontecer. E é muito importante essa multiplicidade de culturas que a gente pode observar aqui, se tratando de Nordeste e de Brasil também, né? Com certeza. A gente tem quadrilha em todo lugar. A gente tem quadrilha no Norte, a gente tem quadrilha no Sul, a gente tem quadrilha no Sudeste. Então, na hora que a gente engessa o conceito e fica, isso é São João, isso não é São João, você pode gostar ou não gostar, isso é um direito seu. Mas engessar que isso é ou não é alguma coisa, até porque as coisas na cultura não são ou deixam de ser, elas estão. Hoje a cultura está de um jeito, amanhã ela vai estar de outro jeito, depois ela vai estar de outro jeito, porque a gente vai mudar. A gente vive a sociedade do espetáculo, a gente adora um espetáculo, todo mundo gosta, todo mundo adora sair de casa. Tu vai para um jogo de futebol no Castelão. O jogo de futebol no Castelão não é mais um jogo que tu chega, senta, assiste o jogo e vai para casa. Não, ele tem uma pirotecnia, o Castelão muda de cor, tem uma banda ali recebendo, você tem os hinos tocando, telando, o espetáculo. A gente quer o espetáculo. Então, a gente vive na sociedade que pede isso. Então, se a cultura não entrega aquilo que a sociedade está pedindo, e mais do que isso, quem faz cultura são pessoas. A gente é produto do nosso tempo. Então, se a gente faz cultura pela gente, a gente está fazendo, eu vou fazer cultura do meu jeito. A gente vai fazer a cultura ligada ao nosso tempo histórico. Então, a gente não pode pensar na cultura como algo dos anos 90, dos anos 80 e matar ela ali. Imagina, se o carnaval de hoje fosse o mesmo carnaval da década de 50, não tinha carnaval. Não tinha carnaval. Ele já tinha se perdido. É isso. E assim a gente vai construindo as histórias, né? Sim. E aí, falando sobre esse saudosismo e sobre, né, falar sobre o pessoal do Ceará dentro da quadrilha, nesse tema de 2026, como você falou, desses grandes artistas que vocês já tiveram o prazer de encontrar, né, Foi muito legal. nesse movimento, né, de estreia. Como é que foi falar do pessoal do Ceará dentro da temática junina? Foi muito legal, porque era se conectar com a gente, né? O tema da Babaçu do ano passado, de 2025, ele chamava O Herdeiro do Sol. A gente falava sobre herança, a gente falava sobre identidade, a gente falava sobre a construção de quem você é. E a gente tinha uma frase lá que era, é daqui que eu sou. A gente costuma dizer que o tema de 2026 ele é um herdeiro do que foi 2025. Ele é uma continuação. Muito bom. Que a gente fez o nosso chão sagrado, é daqui que a gente é. Então vamos falar desse chão sagrado. E aí, 300 anos de Fortaleza, tem todo um contexto histórico legal que a gente pode trabalhar. Tem um resgate de memória de Fortaleza de um lado, que muita gente não conhece. A gente pensa na Fortaleza, pensa em diversas coisas, mas a gente vai falar da boemia de Fortaleza, fala do centro, fala do Mucuripe, fala da Beira-Mar. A gente tem uma galera do pessoal do Ceará, que é um movimento intelectual aqui, que era uma galera da universidade, que saía lá da UFC do Benfica, que também é um polo da boemia cearense hoje, e aí vai para a Beira-Mar, vai para o Mucuripe, vai para os festivais e começa a cantar, e depois vai para São Paulo. Grandes artistas reconhecidos nacionalmente, que não faziam só música regional, mas faziam música popular brasileira. Então a gente constrói esse resgate de memória. A gente não vai falar da biografia do pessoal do Ceará, porque não é e nem nunca foi o objetivo. A gente vai contar uma história sobre Fortaleza, sobre o Ceará, sobre a nossa cidade, a partir das perspectivas dessas músicas que o pessoal do Ceará entregaram pra gente. Então foi muito legal. Além de conhecê-los, tive o prazer de conhecer o Roger, conhecer a Tete, conhecer o Fausto, conversar um pouco com o Ednardo. Então assim, é um prazer gigantesco poder chegar perto desses caras, mas também um novo pessoal do Ceará. Se você pensar que a música cearense ela continua crescendo e nós temos artistas gigantes na terra, poder trabalhar com o Jolson, poder trabalhar com o Juru, que é um cara fantástico, poder trabalhar com a Vanique, que é filha do Belchior e que continua essa trajetória do Belchior a partir da sua carreira, esse legado musical. Então foi muito importante. E aí a gente, além de fazer um resgate de memória, deixa uma contribuição que são esses caras também, dentro de um espetáculo que as pessoas vão passar a conhecê-los. Quem não conhece, né?
Até porque na cidade eles vivem tocando toda semana, estão aqui produzindo arte. Então é muito legal ter essa galera também construindo com a gente. Maravilhoso, estou apaixonada pelo tema, pela história. E quero saber, e as pessoas acredito também querem saber como é que fazem para conseguir assistir algum espetáculo da Junina Babaçu nesse ano, nesse mês de junho. Onde vocês estarão? Só seguir a gente no Instagram, Perfeito. tá? Seguiu a gente no Instagram. O Instagram da Babaçu é o maior Instagram de quadrilha do Brasil. Olha. A Babaçu foi a primeira quadrilha verificada no Instagram. Quando o verificado do Instagram ainda era dado pelo Instagram, então a gente tinha, sei lá, acho que 80, 90 mil seguidores na época. Hoje a gente já está com mais de 120 mil seguidores. Então a gente divulga sempre a nossa agenda lá. A gente faz muitas apresentações, tanto em Fortaleza, como no interior do estado, como em outros estados. A gente viaja muito. Começou dia 6 até acabar os festivais lá no final de julho, às vezes entrando em agosto, ainda tem quadrilha junina para acontecer. Perfeito. Então, se você está vendo que a Junina Babaçu vai passar na sua cidade, se prepara, vai assistir e conferir. Foi um prazer conversar contigo hoje, viu? Também. Muito obrigada por falar um pouquinho sobre a Junina Babaçu. E a gente espera que seja uma temporada muito, muito bonita nesse ano. Essa temporada viu? é muito legal. Valeu, Harding, foi um prazer. Obrigado.